Uma das entidades mais poderosas e astutas do multiverso, Eclipso foi criado ali nos primórdios da criação pelas mãos do criador, sendo primeiramente o seu principal espírito da vingança, e é ele a origem que iremos conhecer no vídeo de hoje. E bem, no começo não havia nada, então The Present se deu o estalo que marcou o início da criação de todo o multiverso, abrigando posteriormente inúmeras raças como os Malthusianos em primeiro lugar, e em seguida vieram os Kryptonianos, os Daxamitas, os Atlantes, os Humanos. Mas em meio a tantos seres havia igualmente muitos crimes, muita maldade, tudo de pior que esses seres sencientes poderiam produzir, e para lidar com isso, ele foi criado o seu espírito da fúria, como também é referido ao Eclipso. Isso porque esse era um posto que mais tarde seria ocupado por uma versão evoluída desse conceito, digamos ali que o espírito da fúria é a versão beta do espírito da vingança, que de fato deveria ser um espírito mais evoluído, ele devia ter mais discernimento, mais sabedoria para poder tomar ali as suas decisões. Publicado pela DC Comics em julho de 1963, o Espírito da Fúria era primeiramente conhecido como Galid, e sua função seria a de punir os maldosos e os perversos, e por ser um espírito da fúria que carregava consigo a ira do Criador, a raiva era sua principal força e que guiava suas ações. E quando chegou o momento de um novo espírito ocupar o seu lugar, o Espírito da Fúria foi aprisionado no Coração das Trevas, que é o nome de um diamante escuro obtido em Apocalipse, e assim ele foi destituído completamente de sua função e seus privilégios, dando lugar ao seu sucessor, o Espectro. Mas dentro do Coração das Trevas estava apenas a sua forma física, a essência e a vontade malignas, guiadas por aquela fúria desenfreada, foram banidas para o lado escuro da lua, onde lá o agora chamado Eclipso havia de ficar para todo sempre. Contudo, o Coração das Trevas acabou sendo encontrado na Terra, nos arredores da África, por um explorador que depois partiu o grande diamante em milhares de pedaços menores, que acabaram sendo espalhados ao redor do planeta e os quais Eclipso percebeu que podia usar para possuir os corpos daqueles que, por conta da sua própria raiva, fossem vulneráveis à sua influência. E o primeiro de seus hospedeiros foi um cientista especialista em energia solar, que é ironicamente a única fraqueza do Eclipso até então, chamado de Bruce Gordon. Que sim, na criação dele foi uma piada interna com o Bruce Wayne e o comissário Gordon. E ele, numa visita a uma ilha do Pacífico Sul para fotografar um eclipse solar, acabou sendo atacado por uma feiticeira de uma tribo nativa que pensava que ele iria roubar o seu deus Sol. E nisso ele acabou sendo cortado por uma pedrinha no cetro da feiticeira e caindo de um precipício, mas conseguindo levar a pedra consigo, ele pôde a tempo trocar de lugar com a entidade Eclipso para poder sobreviver, e desde então ele tem sido o principal corpo do espírito furioso. Ele chegou até mesmo a conseguir controlar os poderes do Eclipso sem se deixar influenciar pela entidade e chegou até mesmo a ajudar em Gotham City a resolver o caos que estava sendo causado pelo Eclipso por lá. E claro, para evitar que o Batman descobrisse demais qualquer coisa ali dele e o envolvimento com o Eclipso, assim que a situação estava resolvida, o Bruce e os amigos dele que estavam lá para ajudá-lo foram embora de Gotham e nunca mais foram vistos por ninguém, pelo menos pelo Batman. E quando Eclipso tentou se apoderar de uma nação na América do Sul chamada de Paragor, Amanda Waller formou um time especial para enfrentar a ameaça que tinha o próprio Bruce Gordon como membro, além de outros nomes como Cave Carson, Creeper, Pacificador, Doutora Meia-Noite, a Elizabeth Chapel, o Comandante Gladio, Manhunter, o Major Vitória, Chunk, Nemesis e a Pantera Yolanda Montes. Além também de Mona Bennett, que era a companheira e ex-esposa do Bruce Gordon. Mas mesmo com esse time todo reunido foi necessário um peso pesadíssimo para poder lidar com o Espírito da Fúria, aquele que hoje em dia é sabido que a sua identidade secreta é Judas Iscariotes, mas que nessa época era conhecido apenas como Vingador Fantasma. E depois disso o poder de Eclipso acabaria caindo nas mãos de Alex Montes, primo da Pantera Yolanda Montes, que em meio aos sucessivos encontros com o Eclipso, a Yolanda acabou encontrando a morte. E para se vingar, o Alex juntou todos os fragmentos do Coração das Trevas e os deixou em forma líquida, liquefez o diamante e injetou no próprio corpo, exceto por um único pedaço que seria usado para invocar os poderes do Eclipso através da sua raiva. E além disso, ele também fez uma porção de tatuagens no corpo que iam manter a entidade sob controle. Ele passou algum tempo com esses poderes, chegando até a se aliar ao Adão Negro durante o reinado dele em Kahndaq, e até se envolvendo no romance com uma companheira de equipe chamada Sose Micros. Porém, durante uma luta, o Alex acabou com o ombro ferido, bem em cima de um dos glifos que mantinham o Eclipso sob controle, e aí o bicho começou a sair da jaula. O Eclipso matou a Micros e o Alex teve que tirar a própria vida para poder evitar que o espírito tomasse completamente o seu corpo. E o fragmento final do Coração das Trevas iria futuramente cair nas mãos de Lex Luthor para invocar o Eclipso no corpo de sua nova hospedeira Jean Loring,
ex-esposa do Ray Palmer, o Electron, que através dos poderes do Eclipso conseguiu controlar o espectro, lançando um ataque contra todos os usuários de magia, e dessa vez coube a Eve Eden, a heroína chamada Nightshade, derrotar o Eclipso lançando ele para a órbita do Sol. Porém, entretanto, contudo, o espectro mais tarde rastreia o Bruce Gordon, que acaba mais uma vez se tornando o hospedeiro do Espírito da Fúria, mas dessa vez a situação entre eles tinha voltado a estaca zero. Bruce ele não sabia mais como controlar o Eclipse, ele tinha que aprender tudo de novo. E em meio a isso, o Eclipse acabou deixando a sua influência escapar, controlando heróis como o Homem-Borracha, Creeper e Columba para recuperar os fragmentos do Coração das Trevas até que a joia pudesse ser restaurada completamente, amplificando os poderes de Eclipso, que finalmente caiu no braço contra o Espectro. Mas felizmente sendo derrotado, pois no decorrer da luta o Bruce conseguiu novamente ter o controle sobre o Espírito da Fúria, mas o Eclipse ele é perseverante, ele não ia desistir tão cedo, e a sua próxima empreitada talvez tenha sido a de maior escala de todas, começando pela destruição da Diablo Island, que é a ilha onde o Bruce se transformou pela primeira vez no Eclipse, e essa ilha sendo destruída acabou matando a Mona Bennett no processo. Em seguida ele foi atrás de controlar o Sombra, a Nightshade, a Krata, Bat Noir, Darkrow e Ladrão das Sombras, todos heróis e vilões baseados ali com os poderes voltados para a escuridão. E depois ele acessou uma outra dimensão, obtendo controle sobre ninguém menos que Cthulhu, e assim amplificando ainda mais os seus poderes e tendo mais um poderosíssimo aliado. Pra quem conhece Lovecraft sabe o quão tenso é isso. E pra quem não sabe, o Cthulhu é um dos Great Old Ones, né? Meio que um panteão de deuses cósmicos, né? Deuses monstruosos criados por H.P. Lovecraft, e basicamente o efeito que eles têm sobre a humanidade é: se você simplesmente olhar pra um deles, você entra em total e absoluta loucura, perde sua cabeça e você não vai ser mais você pro resto da sua vida. Se tratando de proporções de poderes, eu diria que realmente eles devem ficar ali numa escala mundial. Não, mundial acho que é pouco pra uma das entidades dos mitos de Cthulhu, mas eu acho que deve ficar mais ou menos ali na escala galáctica o nível de poder deles. São uns bichos que são realmente impossíveis de serem enfrentados de frente, tanto que toda vez nas histórias que acontece de os personagens enfrentarem quase que diretamente essas criaturas, na verdade o que eles precisam fazer mesmo é evitar que essas criaturas sequer venham pra Terra, né, pro plano material. Então realmente foi um negócio tenso, e é claro que o Eclipse ele não parou só por aí. Com tudo isso preparado, ele então lançou seu ataque à base dos heróis na Lua, construída por Alan Scott, chamada de Cidade Esmeralda, onde ele obteve controle sobre a Doutora Luz, o Cyborg, o Tornado Vermelho, o Homem-Animal, o Diabo da Tasmânia, que não é o Taz, e a Bulleteer. E depois ele ainda tortura o anjo Zauriel, atraindo a atenção do Espectro, que dessa vez ele mói na porrada até não querer mais, revelando que o seu objetivo final era nada menos do que matar Deus, que segundo o Eclipso existe no amor e na fé coletiva da humanidade. Para isso ele logicamente iria destruir a Terra, assim matando Deus no processo. E no meio disso ele ainda conseguiu matar a Dona Troy, destruir a Lua e com isso condenar toda a vida na Terra. Mas como bem dizem todos os Lanternas Azuis, né, que é a frase da tropa, tudo vai ficar bem. Acabou que a morte de Dona Troy foi apenas um delírio ali de euforia do Eclipse durante a batalha. Foi uma alucinação causada pelo líder da tropa dos Lanternas Azuis, o Santo Andarilho, que conseguiu abrir uma brecha para que o Starman e o Electron quebrassem o controle mental do Eclipse sobre os seus lacaios, que foram ali tomados por lavagem cerebral, e assim todos os heróis lançam só de uma vez um ataque contra ele, conseguindo derrotar o Espírito da Fúria e, claro, juntando todos os pedacinhos da Lua para colocá-la de volta no lugar. E se você tá curtindo o vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixar aí o seu like para mostrar pro YouTube que você gosta dos vídeos do Nerdverso e quer que eles sejam sempre recomendados a você. Considere também se tornar membro para dar uma força extra pro canal e assim me ajudar a manter o Nerdverso firme e forte e com conteúdo novinho toda semana. Anteriormente, os poderes do Eclipse eram virtualmente ilimitados, onde ele tinha uma capacidade literalmente divina de poder mexer com a própria realidade através dos seus poderes, porém quando ele foi destituído do seu cargo como espírito da vingança, dando lugar ao espectro, ele perdeu essa dimensão de poder. E como se já não bastasse, antigamente ele só podia se manifestar durante eclipses, até ele dar uma evoluída ali, poder surgir apenas durante a noite, mas aí qualquer noite, já que a luz do sol é a maior fraqueza dele.
E apesar de poder se manifestar durante a noite, só poderia ser feito se ele fosse invocado pelo possuidor de um dos fragmentos do Coração das Trevas. Ele não podia aparecer por livre e espontânea vontade. Coração das Trevas, que diga-se de passagem, após a derrota do Eclipso contra o Vingador Fantasma, foi transformado num único diamante, mas sem nenhuma explicação, só pro Alex Monteiro fazer ali a sua injeção do capiroto. Voltaram a ser fragmentos sem mais nem menos, não teve explicação nenhuma. Assim, os autores, os roteiristas simplesmente quiseram isso e deixaram. Mas enfim, embora não tenha mais a sua proporção divina de superpoderes, o Eclipso contém seu arsenal com capacidades como rajadas de energia, voo, invulnerabilidade, magia, imortalidade, possessão, distribuição de poder, que é feita através dos fragmentos aos possuidores, alteração de tamanho e força, velocidade e vigor sobre-humanos. O Eclipso ele é um cara de poucos amigos, então ele não fez parte de nenhuma equipe e os seus aliados são meio que aliados forçados, né, por livre e espontânea pressão a serem seus hospedeiros. Relacionamento nada tóxico, mas fora dos quadrinhos, o Capitão Furioso já marcou presença em Liga da Justiça, Superman e Batman Inimigos Públicos, DC Super Hero Girls Herói do Ano, Lego DC Super Hero Girls Controle Mental, DC Universe Online e Lego DC Super Villains. E ele já tem tudo encaminhado para ser o grande vilão da segunda temporada da série da Stargirl, que já apresentou pra gente o Coração das Trevas na season finale da primeira temporada, além de que existe também a possibilidade de o Alex Montes, o primo da Yolanda, vir a se tornar o Eclipse em algum momento, né, se alguma coisa dessa longa trajetória do personagem for utilizada na série. E se você chegou até aqui, comente um emoji de lua minguante, que é um dos símbolos do Eclipse, e diga aí qual outro vilão místico você quer ver por aqui no Origins. E dito isso, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo, então até a próxima!